Para compreender a existência do Muro de Berlim, precisamos lembrar do contexto da Guerra Fria, que foi de 1945 a 1991. Essa foi uma disputa geopolítica iniciada ao fim da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, entre os Estados Unidos, liderando o Bloco Capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, à frente do Bloco Socialista. Ao término da Segunda Guerra Mundial, os principais vencedores, Inglaterra, Estados Unidos, França e União Soviética, ocuparam a Alemanha derrotada. Na cidade de Berlim se via essa situação com mais claridade, pois as três nações também se apropriaram de Berlim. Os três primeiros países possuíam o mesmo alinhamento político-econômico, ou seja, o capitalismo. Assim, criaram a zona tripartida, algo que não agradou Stalin, pois deixava ameaçado o território ocupado pela União Soviética. Em 1948, Stalin decreta o bloqueio de Berlim, um cerco pacífico que impedia a chegada de suprimentos à Alemanha Ocidental, pela terra e pelos rios. A resposta dos Estados Unidos e da Inglaterra foi utilizar aviões para garantir o abastecimento e o transporte. O cerco foi interrompido em 13 de maio de 1949 e os aliados permaneceram em Berlim. Igualmente, no dia 23 do mesmo mês, criam a República Federal Alemã, Alemanha Ocidental, impedindo que Stalin se apoderasse de todo o território alemão. Por sua parte, a URSS decreta a criação da República Democrática Alemã, Alemanha Oriental, em 7 de outubro de 1949. Se a Alemanha sofreu com essa divisão, para a cidade de Berlim foi bem pior. A antiga capital esteve em pleno território ocupado pelos soviéticos e foi cortada, literalmente, em duas. O muro era extremamente grande e interrompeu o trajeto de 8 linhas de trens urbanos e 4 de metrô. Estava defendido por grades com alarmes, cercas elétricas e arames farpados, pontilhado por mais de 300 torres de observação, patrulhadas por cães de guarda e soldados bem armados. Eles tinham ordem de atirar para matar quem tentasse atravessar o muro. Algumas construções sofreram diretamente as consequências da construção, como a Igreja da Reconciliação de 1894, que ficou restrita aos moradores do lado comunista. Na década de 80, com o objetivo de criar uma área junto ao muro, que ficou conhecida como Zona da Morte, o governo da RDA optou por sua demolição em 1985. Outro lugar dilacerado foi o cemitério Zollverein, que passou a ser acessível somente aos berlinenses orientais. Sua área foi cortada e vários corpos não foram retirados adequadamente. Porém, uma rua se tornou o símbolo dessa divisão, a Bernauer Straße. Com 1,4 km de extensão, o muro ocupou quase toda a sua área e os edifícios tiveram suas janelas emparedadas. Ali se produziu a primeira vítima mortal que tentou escapar de Berlim Oriental, em 22 de agosto de 1961, quando uma moradora saltou do terceiro andar e veio a falecer com a queda. As fugas da Poça Oriental para Ocidental eram corriqueiras antes de 1960. Há cerca de 2.000 pessoas invadiam diretamente em busca de melhores condições de vida no lado capitalista. Em 1961, a fim de evitar mais fugas, Walter Ulbricht, secretário-geral do Partido Comunista da República Democrática Alemã, decreta um novo bloqueio ao livre trânsito das Forças Armadas, nos dois lados da cidade de Berlim. Assim, em 13 de agosto de 1961, iniciada a construção de um grande muro que se tornaria o símbolo máximo da Guerra Fria. Já no plano cotidiano, milhares de pessoas se viram afetadas, pois muitos parentes e amigos ficaram de lados opostos e sem possibilidade de encontrarem. No dia 27 de outubro de 1971, devido a um incidente, tanques dos Estados Unidos chegaram a enfrentar tanques soviéticos no posto fronteiro Checkpoint Charlie. Infelizmente, ninguém disparou a situação e foi resolvida pela via diplomática. Tanto a União Soviética quanto seus sócios do bloco comunista passavam por uma crise econômica e política. Por isso, usavam estratégias de abertura para oxigenar seus regimes. Em 1987, foi a vez do presidente americano Ronald Reagan desafiar o Mikhail Gorbachev a derrubar o muro. Enquanto isso, Gorbachev preparava a abertura paulatina da União Soviética ao mundo. Na mesma época, são registradas várias manifestações por mais liberdade em ambos os lados da fronteira alemã. Numa declaração transmitida pelas televisões, os políticos da Alemanha Oriental anunciaram a abertura da fronteira. No próprio bloco da Europa Oriental, vários países realizavam tímidas reformas. Em 1989, por exemplo, o governo da Hungria abre suas fronteiras, permitindo aos alemães alcançarem em massa a Alemanha Ocidental.
Como não disseram nenhuma data em concreto, uma multidão de berlinenses se dirigiu ao muro no dia 9 de novembro de 1989 e começou a derrubá-lo com suas próprias ferramentas. Apesar de todo esse esforço, o muro só foi realmente destruído por escavadeiras. Até hoje, parte do Muro de Berlim foi mantido na capital alemã. Parte dele virou um mural de pinturas para artistas consagrados internacionalmente, enquanto outras servem como monumentos para que nunca mais esqueça essa terrível construção. Por fim, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental se unificam em 3 de outubro de 1990, 11 meses após a queda do Muro de Berlim.